Antes de falar da pressão atmosférica, vamos falar da pressão. O que é pressão? Pressão em sólidos. A pressão é a razão entre força e área. A força perpendicular à superfície, a força normal à superfície e a área de contato. Pressão é uma grandeza que está relacionada com a capacidade de furar um objeto, ou cortar um objeto, ou mesmo esmagar algum objeto. Então, um prego ele exerce uma pressão na madeira porque ele tem uma área de contato pequena, a pontinha do prego, uma área pequena, e ele exerce uma grande pressão na madeira e consegue furar ela. Se você segurar uma lapiseira, uma caneta, alguma coisa assim com 2 dedos e apertar, fazer a maior força que você consegue, você está fazendo a mesma força nos 2 dedos, mas a pressão é diferente. A pressão onde a gente tem a ponta é muito maior, porque a área de contato é pequena, que resulta numa pressão grande e é onde que dói o dedo. Então a tendência de furar é maior onde a gente tem a ponta. Uma faca, quando ela está afiada, quando a área útil dela, a área de contato é bastante pequena, você precisa de pouca força para cortar um objeto. Então ela exerce uma grande pressão aí no alimento e consegue cortar com facilidade. Se a faca estiver cega entre aspas, que ela já perdeu a área de corte já está maior, você tem que fazer mais força para cortar os objetos. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Se a gente colocar vários pregos, uma cama de prego, um prego tem uma área muito pequena, mas vários pregos a gente tem uma área relativamente grande. Então, você pode pressionar aqui um balão contra uma superfície com diversos pregos e você vê que ele não vai estourar. Você pode deitar numa cama de prego, pode não ser confortável para dormir, mas você não vai se furar deitando numa cama de pregos. Então, a pressão, força dividido pela área. Força em newtons, unidade do sistema internacional aqui. Força em newton, área em metros quadrados e a pressão sai em newton por metro quadrado, que é o mesmo que pascal. Então, muitas vezes a gente vai falar aqui pressão em pascal. Pascal é a mesma coisa que newton por metro quadrado, unidade do sistema internacional. Então, a gente tem aqui um jato de água de alta pressão, também com alguns materiais abrasivos misturados nessa água, que tem uma capacidade de cortar os objetos de uma maneira incrível. É capaz de cortar praticamente tudo que você coloca nesse jato de água. Provavelmente uma mistura de água com sílica, uma areia, a alta pressão corta ferro, ou pode cortar até uma pedra de mármore. Uma pedra de mármore sendo cortada com facilidade. Não é exatamente mármore, né? Mas uma pedra. Então esse jato exerce uma pressão absurdamente elevada e é capaz de furar, de cortar os objetos. Vamos fazer um exemplo. Considere um homem de 60 quilos em pé sobre um lago congelado. A área de contato dos pés com o chão é de 6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Sabendo que o gelo suporta pressão de no máximo 15 kPa antes de romper e adotando G igual a 10, responda, com um homem em pé apoiando os 2 pés no chão, há risco do gelo quebrar? Então vamos lá. O homem em pé, apoiando os 2 pés, a pressão que ele exerce no gelo é o peso dele, essa é a força, esse P é de pressão, a força que ele exerce no gelo é o próprio peso dele, que é a massa vezes a gravidade, essa é a força que ele está exercendo, dividido pela área de contato dos 2 pés dele com o chão. Peso, e esse P é a pressão. Peso, massa vezes gravidade, m vezes g. A massa dele é 60 kg, gravidade 10, a área 6 vezes 10 a menos 2, a área dos 2 pés. Então aqui a gente tem 600, que 6 vezes 10 ao quadrado, dividido por 6 vezes 10 a menos 2,
6 por 6, 1. A gente conserva a base 10, subtrai o expoente de cima do de baixo, 2 menos 2, dá 2 mais 2, que é 10 a quarta. Então a gente tem uma pressão aí de 10 a quarta Pascal, 10 a quarta Newton por metro quadrado. Isso é 10.000 Pascal, é 10 vezes 10 a terceira Pascal, que é 10 kPa. Então a pressão ela é inferior aos 15 kPa, que é a pressão máxima que o gelo suporta antes de furar. Então, com a pessoa em pé, apoiando os dois pés, o gelo não vai furar, não vai quebrar. E se o homem levantar um dos pés, o que vai acontecer com o gelo? Bom, agora ele levantou um dos pés, a área de contato do corpo dele com o chão foi reduzida pela metade. Força é a mesma, massa vezes gravidade, é o peso dele, 60 vezes 10, 600 Newton, só que a área agora reduziu pela metade. A área dos dois pés, 6 vezes 10 a menos 2. Então, levantou um pé, 3 vezes 10 a menos 2 a área, 600 por 3 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a quarta Pascal, ou 20.000 Pascal, ou 20 kPa. 20 kPa é a pressão. Então, com os dois pés apoiados, o gelo tende a romper? Não. A pressão que ele exerce no gelo é inferior à máxima que o gelo pode suportar. Mas se ele levantar um pé, aí a pressão dobra e aí o gelo pode sim se romper. Pressão de 20 kPa superior aos 15 kPa, ele pode realmente se romper. Então, se tiver num lago congelado e tiver algum risco do gelo quebrar, a pessoa deve se deitar, porque aí ela aumenta a área de contato do corpo com o gelo, diminui a pressão que ela vai exercer no gelo. O peso vai ser o mesmo, a força vai ser a mesma, que é o peso da pessoa, massa vezes gravidade, nesse caso 600 newtons, mas aumentando a área no momento que ela deita, a pressão é reduzida e a chance do gelo se romper diminui drasticamente. Então, a pressão atmosférica é devida a essa camada de ar que a gente tem na superfície da Terra. Então, essa é a camada de atmosfera, aqui é a separação entre o ar e o vácuo completo, o vácuo total, onde não tem nada de ar aqui. Então, toda essa camada de atmosfera que está exercendo pressão aqui sobre a gente, uma pressão esmagadora sobre a gente nesse momento. O Torricelli fez a experiência com o mercúrio, ele pegou um tubo, encheu de mercúrio, encheu completamente de mercúrio, tampou a extremidade para não entrar ar e mergulhou dentro de um tubo que continha mercúrio. O nível desceu um pouco, mas aqui não entrou nada de ar, aqui é vácuo. E a gente tem essa coluna de mercúrio aqui desnivelada em relação a essa superfície. O que mantém essa coluna aqui de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, elevado dessa forma, é a pressão do ar, é a pressão atmosférica que está empurrando aqui, que está mantendo esse mercúrio a 76 centímetros de altura. O mercúrio ele é bastante denso, a densidade do mercúrio é 13,7, alguma coisa assim, gramas por centímetro cúbico. É muito maior que a densidade da água, que é 1. Então, se a gente fizer essa experiência com água ao invés de mercúrio, a coluna que a gente teria de água seria equivalente a 10 metros de água. Então, a gente tem que a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é equivalente a 1 atm, isso é o nível do mar. 1 atm de pressão, ou 760 milímetros de mercúrio, que é os 76 centímetros de mercúrio, ou ainda 10 metros de coluna de água. Então, novamente, se a gente quiser fazer essa experiência com água ao invés de mercúrio, a gente teria que ter uma coluna de água de 10 metros aproximadamente, que seria sustentada pela força da pressão atmosférica. Esse vídeo é bem legal, ele mostra aí um caminhão-tanque onde é retirado o ar do seu interior e a pressão atmosférica ela é esmagadora, ela empurra e comprime esse tanque aí que está vazio, tirou o ar, fez vácuo aí dentro, então a pressão atmosférica ela esmaga mesmo.
pressão em fluidos, líquidos e gases, ela é esmagadora. A gente não percebe a pressão atmosférica sobre a gente nesse momento, porque a nossa pressão interna é igual à pressão externa. A pressão externa é 1 atm aproximadamente, a pressão interna também é 1 atm, a gente não sente que a gente está sendo esmagado, que a gente está sendo pressionado. Mas se a gente estiver dentro de um líquido, por exemplo, você mergulha dentro de um líquido, a pressão devido ao líquido, ela é muito maior, ela aumenta muito mais rápido à medida que a gente se afunda no líquido, porque o líquido é muito mais denso do que o ar. Então você mergulha 10 metros dentro de um mar, por exemplo, a pressão sobre você ela vai dobrar. Na superfície era 1 atm, e se você mergulhou 10 metros dentro do mar, a pressão sobre você é 2 atm. 1 atm da água, 10 metros de coluna de água, mais 1 atm da atmosfera, 2 atm sobre você. E a pressão é bastante significativa, é bastante desconfortável, você se sente realmente esmagado. A experiência ela pode ser realizada com um galão de 20 litros. Você pode colocar cerca de 20 ml de álcool dentro desse galão, espalha bem esse álcool e aí você coloca fogo. Quando você coloca fogo, ele vai aquecer rapidamente o ar que está dentro desse galão, e o ar aquecido ele ocupa um volume maior, ele tende a se expandir. Então, como ele aquece bastante, ele se expande rapidamente e sai aqui de dentro do galão. Quase todo o ar, uma boa parte do ar sai de dentro do galão e a gente fica com um ar bem rarefeito aqui dentro, um vácuo parcial aqui dentro do galão. Se a pessoa não colocar a mão na tampa do galão, o ar entraria e equilibraria a pressão interna com a pressão externa. Então, a ideia é o seguinte, a pessoa então queima esse álcool, esquenta o ar de dentro do galão, esse ar aquecido se expande rapidamente e sai aqui pela boca do galão. Antes do ar entrar pela boca, a pessoa coloca a mão sobre a tampa para vedar ela, para deixar aqui dentro praticamente vácuo, e a pressão externa, a pressão atmosférica, ela vai comprimir esse galão e esmagar ele. Aí a pessoa tira a mão, o ar entra, a pressão se iguala novamente, a pressão interna fica igual à pressão externa e ele volta no formato original. Exemplo, a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 vezes 10 a quinta Pascal, pode ser imaginada como resultado do peso total da atmosfera aplicado na superfície esférica da Terra. Peso, força, dividido pela área, que é a área da Terra, a área da superfície da Terra. É o peso do ar dividido pela área da superfície da Terra, isso que é a pressão atmosférica. Adotando G igual a 10, posto constante, o raio da Terra de 6.400 km, ou 6,410 a sexta metros, 6.400.000 metros, π aproximadamente 3, podemos estimar que a massa da atmosfera, a massa de ar da atmosfera, é um valor mais próximo de quanto? Então, a pressão, força dividido pela área. Pressão atmosférica, a gente sabe o valor, é 10 a quinta Pascal. A força que o ar exerce na superfície da Terra é o peso do ar. É a massa vezes a gravidade, a massa do ar vezes a gravidade, isso é a força que a atmosfera está realizando na superfície da Terra. Dividido pela área, a área da superfície da Terra, que é a área de uma esfera. A área de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Então vamos aproximar a Terra para uma esfera, essa é a área dela, 4π vezes o raio ao quadrado. Então, a força é o peso massa de ar, que a gente quer descobrir, essa é a pergunta, vezes a gravidade, dividido pela área, 4π vezes o raio ao quadrado. Então, a pressão atmosférica em Pascal, Newton por metro quadrado, 10 a quinta. Massa a gente quer descobrir, massa de ar, gravidade, 10. 4 vezes o π, 12, que é 3. R ao quadrado, colocando aqui 6,4 vezes 10 a sexta ao quadrado, a gente tem aproximadamente 41 vezes 10 a 12. Multiplicando
isso daqui 12 vezes 41 e multiplicando vezes 1 vezes 10 à quinta, a gente tem aí 492, 10 a 16 quilos de ar. Vamos deixar em notação científica, com dois algarismos significativos. A gente pega a vírgula que está aqui, anda uma, duas casas para a esquerda. Então vai ficar 4,92 vezes 10 a 18. E a gente pode aproximar para 5 vezes 10 a 18. Como esse daqui é superior a 5, 9 é maior do que 5, a gente vai arredondar para cima. Então vai arredondar para cima, o 9 vira 0 e aqui vira 5. Então aproximadamente 5 vezes 10 a 18 quilos é a massa de ar que a gente tem na atmosfera. Como é que a gente bebe um suco, um refrigerante, com um canudo? Na verdade, não é a gente que puxa o líquido para dentro da boca. Na realidade, é a pressão atmosférica que empurra o líquido para dentro da nossa boca. Para a gente beber algum líquido, a gente tem que diminuir a pressão interna da nossa boca, fazendo uma sucção. A gente diminui a pressão interna da nossa boca e a atmosfera empurra o líquido através do canudo até a nossa boca. Questão aqui do Enem. Talvez você já tenha bebido usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade de bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Bom, então, como um canudo está fora do copo, à medida que a pessoa tenta fazer a sucção e diminuir a pressão interna dentro da boca dela, ela não consegue porque está em contato com a atmosfera. Então, à medida que ela diminui a pressão na boca dela, o ar entra pelo canudo que está dentro, está em contato com o ar, entra e mantém a pressão dentro da boca dela praticamente idêntica à pressão atmosférica que está atuando no suco. Então, não tem diferença de pressão interna na boca dela e a externa que atua aqui no suco, ela não vai conseguir, né, beber o suco com dois canudos dessa forma, um dentro do copo, no líquido, e o outro na atmosfera. É o mesmo que acontece quando você está com um canudo somente e esse canudo furou na região que está em contato com o ar. Se está um canudo só, ele furou aqui dentro do suco, beleza, você vai conseguir beber. Mas se ele furou fora aí na região do ar, você tenta diminuir a pressão, o ar entra por esse furo e mantém a pressão dentro da sua boca praticamente igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica não tem diferença de pressão, né, que atua na superfície do suco e na tua boca, então a pressão atmosférica não vai empurrar o líquido, porque não tem diferença de pressão. Então, correta é a letra E. Essa dificuldade ocorre por quê? Porque a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Não há diferença de pressão, ele não consegue reduzir a pressão na boca, então não há diferença de pressão, o líquido não sobe pelo canudo. Mais uma aí do Enem. Para realizar um experimento com garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, a pergunta do problema é como que a pressão atmosférica influencia quando a tampa está fechando a garrafa e quando ela está destampada. Então, vamos lá. Primeiro, coloca a tampa. Veda perfeitamente aqui a garrafa de forma a não entrar ar. A pressão atmosférica ela vai impedir a saída de água por ser maior que a pressão interna do líquido. Então, vamos lá. Tampei aqui, para de sair água pelos buraquinhos. Por quê? Porque a pressão externa, que é a pressão atmosférica, é muito maior do que a pressão interna, que é a pressão do líquido. A pressão interna do líquido é muito pequena porque a coluna de água é muito pequena. Se a gente pegar aqui até o ponto mais baixo, essa altura de coluna de água é de alguns centímetros. E eu falei agora há pouco, para a gente ter o equivalente da pressão atmosférica
uma coluna de água que tem uma pressão equivalente à pressão atmosférica, a gente teria que ter 10 metros de coluna de água, pelo menos. Então, se essa garrafa tivesse mais de 10 metros de altura, a pressão interna do líquido seria igual à pressão atmosférica. Se fosse superior a 10 metros, a gente teria a água escoando mesmo com a garrafa tampada, porque a pressão interna seria maior que a pressão externa. Como a garrafa é muito menor do que 10 metros, a pressão interna é muito menor. A pressão hidrostática aí da água aí dentro da garrafa é muito menor do que a pressão externa, que é a atmosférica. Então, com a garrafa tampada, a pressão atmosférica impede a saída de água. Então, lá, novamente. Primeiro, com a garrafa tampada, impede a saída de água, por ser maior do que a pressão interna, que é a pressão do líquido. Então, essa é a primeira parte. São duas perguntas e a letra A está respondendo essas duas perguntas. E depois, com ela destampada. Destampou, vai começar a escoar água. A pressão atmosférica ela não vai influenciar na velocidade de saída da água aqui. Então, a gente vê que esse jato aqui ele sai mais rápido, ele vai uma distância maior do que esse, líquido do meio. Por quê? Isso por conta da altura da coluna de líquido aí dentro. Então, a pressão atmosférica não está fazendo com que o escoamento seja mais longo ou mais curto. O que faz isso é a altura da coluna de líquido. Então, aqui a gente tem uma altura pequenininha, que vai resultar numa velocidade de saída do líquido pequena, uma distância pequena. No furo mais embaixo, a gente tem uma altura de líquido maior. Isso vai resultar numa pressão maior nesse ponto mais baixo. Então, ela sai com uma velocidade maior, vai alcançar uma distância maior. Então, com a garrafa destampada, a pressão atmosférica não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então, alternativa A. Quando a gente abre a geladeira, fecha e tenta abrir ela novamente, a gente sente uma dificuldade muito grande por conta da diminuição da pressão interna da geladeira logo após o seu fechamento. Então vamos falar isso para o congelador, porque a diminuição da temperatura no congelador é muito maior do que na geladeira, então a diminuição da pressão no congelador também é muito maior do que no resto da geladeira. Então inicialmente, antes da gente abrir a porta do congelador, a gente tem uma pressão externa, que é igual à pressão atmosférica, empurrando a porta aqui do congelador, e a gente tem uma pressão interna empurrando do lado de dentro, que é uma pressão atmosférica também, antes da gente abrir a porta do congelador. A pressão interna é igual à pressão externa, você não vai ter dificuldade nenhuma de abrir aí a porta do congelador. Mas no momento que você abre a porta do congelador, sai ar frio e entra ar quente. Esse ar quente, esse ar que está a uma temperatura elevada, ele entra no freezer e ele é rapidamente resfriado quando a gente fecha a porta do congelador. Então entrou esse ar quente, ele entrou e foi rapidamente resfriado a volume constante, que é o volume da própria geladeira, do próprio congelador. Ele é resfriado e quando a gente tem uma diminuição na temperatura, a gente tem uma diminuição também da pressão, é uma transformação isocórica, uma transformação a volume constante. Então o volume é o mesmo, o volume interno do congelador é o mesmo antes e depois, né, a capacidade do congelador. Como a temperatura diminuiu, a pressão também vai diminuir. Então depois que você fecha a porta, a pressão interna ela é reduzida, a pressão externa é maior do que a pressão interna e você tem dificuldade de abrir a porta do congelador. Por quê? Porque a atmosfera está empurrando aqui, ó. A atmosfera está empurrando com uma força muito maior do lado de fora do que a gente tem aqui, a pressão interna pequenininha, a força aqui interna pequenininha do lado de dentro. Então você tem que compensar essa diferença de forças externa e interna, fazer uma grande força para tentar abrir aí logo no momento que você fechou a porta do congelador. Então a gente pode fazer a equação do PVT-Povoltov. Transformação a volume constante, a gente cancela aqui o volume 1 igual a volume 2, e a gente tem essa equação que mostra que a pressão
e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, inicialmente, a gente estava aqui. A gente estava numa temperatura 1 grande, o ar quente que entrou dentro do congelador, temperatura alta, pressão igual à pressão atmosférica. Temperatura diminuiu até esse ponto 2, temperatura diminuiu, a pressão também diminuiu. Então, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Como a gente teve uma diminuição da temperatura, a gente tem também uma diminuição aqui na pressão interna no interior do congelador. A vedação da geladeira não é perfeita. Logo depois que você fecha a porta do congelador, o ar começa a entrar pelas vedações e aí tende a igualar a pressão depois de alguns segundos. E aí você consegue abrir novamente a porta sem dificuldades. Uma pessoa abre a geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque, letra D, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Então, a pressão externa é a pressão atmosférica e a pressão interna foi reduzida por conta do ar quente que entrou e foi resfriado, diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão interna. Vamos fazer essa da FUVEST que tem conta. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechada, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação em torno de 18 graus negativos Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius e a pressão atmosférica P0, a pressão interna poderia atingir um valor mínimo de quanto? Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante em que a porta é fechada, está à temperatura do freezer. Então, a primeira coisa, a gente vai usar aqui o PVT Povotó, mas a gente tem que primeiro acertar as unidades da temperatura. A temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius, mais 273. Então, a temperatura do ar quente, 27 mais 273, 300 Kelvin. Temperatura do ar frio, quando ele entra lá e ele é resfriado até 18 graus Celsius negativos. Menos 18 com 273, 255 Kelvin, faltou um K aqui. 255 Kelvin. Joga na equação do PVT Povotó. A gente vai cancelar o volume. O volume interno do congelador é constante. Pressão P0, pressão final, a gente vai descobrir. Temperatura do ar que entrou no congelador, 300 Kelvin. Temperatura final desse ar que foi resfriado, 255. Passo 255 para lá. 255 dividido por 300 dá 0,85. Então, a pressão final é 0,85 da pressão inicial. Ou seja, a pressão final é 85% da pressão inicial. Teve uma redução de 15% na pressão interna do congelador quando esse ar foi resfriado. Então, alternativa D, a pressão interna, ela atinge 85% da pressão atmosférica, que é a pressão inicial. À medida que a gente vai subindo uma montanha, um morro, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. A pressão atmosférica ela é alta ao nível do mar porque a proximidade das moléculas é maior. Então, elas estão mais juntinhas, tem uma pressão de 1 atm, 10 a quinta pascal ao nível do mar. À medida que a gente vai subindo uma montanha, as moléculas elas vão ficando mais separadas, mais distantes. Então, a gente vai ter uma pressão atmosférica bem menor no alto de uma montanha. Quanto mais alta a montanha, menor a camada de atmosfera que a gente vai ter dali para cima. Então, menor a pressão atmosférica que a gente vai ter no topo de uma montanha. A gente percebe a alteração na pressão quando a gente sobe ou desce alguma montanha, algum morro. A gente sente no tímpano. Quando a gente está no nível, está lá em São Paulo e vai descer para a praia. A gente desce a serra e a pressão lá embaixo é maior do que a pressão onde a gente estava. E aí a pressão externa
do mar, nível do mar, maior do que a nossa pressão interna e a gente sente o nosso tímpano indo para dentro quando a gente desce uma montanha. Quando a gente volta, acontece o contrário. Então, subindo aí uma montanha, aí a nossa pressão interna vai ser maior do que a pressão externa. Então, a gente sente agora o nosso tímpano indo para fora, empurrando ele para fora. E muda também aí a temperatura de ebulição da água à medida que muda a pressão atmosférica. Ao nível do mar, ela vai ferver em 100 graus Celsius. Pressão de 1 atm entra em ebulição em 100 graus Celsius. Vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo também a temperatura de ebulição da água. Então, o nível do mar é 100. Lá no Monte Everest, por exemplo, ela ferveria em 75 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor também será a temperatura de ebulição da água. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, ou seja, 100 graus Celsius, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ela vai esfriando, abaixou de 100 graus, vamos supor que ela estava em 90 graus, parou de ferver. Ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, então, inicialmente ele pegou a água que não estava mais em 100 graus Celsius, ela já tinha resfriado, por isso que ela parou de ferver. E ele provoca um aumento do volume, ele puxa o êmbolo, aumenta o volume e diminui a pressão interna aqui dessa água. Como diminuiu a pressão interna, diminui também a temperatura de ebulição da água. Então ela vai ferver mesmo que esteja a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Ela volta a ferver. Experiência simples que dá para fazer em casa e não precisa ter aí temperatura próxima de 100 graus, que é perigoso se queimar. Você pode deixar a água morninha aí em 40, 50 graus, coloca um pouquinho no micro-ondas somente, não precisa esquentar muito, que você já percebe esse efeito. Mesmo a temperatura ambiente, se você colocar pouca água, deslocar bastante aí o êmbolo, você consegue perceber algumas bolinhas se formando mesmo a temperatura ambiente. Então, letra D. Quando ele desloca o êmbolo, ele proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. A panela de pressão, agora, falei o que acontece quando você diminui a pressão. Diminui a temperatura de ebulição. Agora, o que acontece quando aumenta a pressão dentro de uma panela de pressão, por exemplo? Aumentando a pressão, a gente vai ter um aumento da temperatura de ebulição da água. É o inverso. Panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre a qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Então perceba que se a gente tiver pressão de 1 atm, a água vai ferver em 100 graus Celsius. Se a panela de pressão conseguir aumentar a pressão, dobrar a pressão para 2 atm, a temperatura de ebulição da água vai passar de 100 para 120 graus Celsius. Então, aumentando a temperatura da água, a gente diminui o tempo de cozimento do alimento. O tempo de cozimento depende da temperatura que ele está sendo cozido. Então, a panela de pressão ela tem essa vantagem de diminuir o tempo de cozimento por aumentar a temperatura de ebulição da água, aumentar a temperatura no seu interior. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. E isso se deve, vamos imaginar que ele dobrou aqui a pressão dentro da panela, é o dobro da pressão atmosférica,
Temperatura da água está em torno de 120 graus Celsius. Então o alimento vai cozinhar mais depressa por conta da temperatura ser maior. Então letra B, a temperatura no seu interior está acima da temperatura de ebulição da água no local. Então 120 graus Celsius aí, né, conseguiu uma elevação de 20 graus Celsius na temperatura da água no interior da panela. Se por economia abaixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, logo que se inicia a saída do vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento vai aumentar, vai diminuir ou não vai mudar em nada. Então, depois que a água já estava aqui em 120 graus Celsius, ela chegou no ponto de ebulição dela. 120 graus Celsius é o ponto de ebulição, começou a formar bolhas, começou a ferver, estava no fogo alto. E aí você quer abaixar o fogo, coloca no fogo baixo. Vai mudar alguma coisa na temperatura de ebulição da água? Vai mudar alguma coisa no tempo de cozimento? Não, não vai mudar. Durante o processo de mudança de estado de uma substância pura, a temperatura se mantém constante. Então, não importa se você está mantendo em fogo alto ou em fogo baixo, a temperatura ela vai permanecer em 120 graus Celsius. O tempo de cozimento vai ser o mesmo, porque o que influencia é a temperatura da água, que vai se manter em 120 graus Celsius. Então, isso a gente viu, o pessoal do segundo colegial já aprendeu, durante a mudança de estado de uma substância pura, não tem mudança de temperatura. Então, não importa se é fogo alto ou fogo baixo, você vai manter a temperatura em 120 graus Celsius. O fogo baixo é capaz de manter a temperatura em 120 graus Celsius, não vai resfriar. Então, o tempo de cozimento vai ser o mesmo. Então não será alterado, pois a temperatura não vai variar, ela vai se manter em 120 graus Celsius.